Então, nessa manhã, Judas, verso 3. Vocês viram aí, né? Vai para o Apocalipse, volta lá, e se você achar o primeiro capítulo do Apocalipse, todos acharam? Judas 3. O pastor não achou ainda não. Judas 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos, olha só, acerca da salvação que nos é comum. Então, quando ele foi escrever sobre a salvação, o que ele sentiu a necessidade de escrever? Senti a necessidade de vos escrever, sim, por causa da salvação, exortando vocês a pelejarem pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Quando Judas sentiu necessidade de escrever para a igreja, ele falou: preciso escrever para vocês lutarem pela fé que foi dada a vocês. Antes de sentar, se você puder orar pela sua fé, abençoar a sua fé e aproveitar e pedir mais fé, nós vamos fazer isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Já estás neste lugar há quase 2 horas, quando nós nos reunimos aqui há 1h30, e agora pedimos que a fé de cada um, a fé que foi dada a cada um, porque as pessoas tiveram fé para entrar nessa casa, elas estão aqui porque têm fé. Eu abençoo a fé de cada um, a fé pequena, a fé média, a fé forte, a fé fraca, a fé que está viva, a fé que está morta, seja abençoada agora. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre o coração de cada um, porque ele é o instrumento da fé. E eu abençoo a fé da tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês podem sentar, eu vou compartilhar com vocês essa palavra do Senhor. E eu vou falar 6 pontos, e o primeiro deles é o seguinte: a diferença entre os homens é a fé. Pega qualquer homem, homem que eu falo, ser humano, mulher, a diferença entre eles é a fé. Um dos programas de televisão que eu tenho visto, que é incrível, né? Quando você quer operar numa atmosfera pura e não quer ofender o Espírito Santo, você não acha programa de televisão. É incrível. E lá em casa eu tenho Netflix, eu tenho Vídeo Amazon, eu tenho Hulu Plus, eu tenho um monte de coisa, porque para ter opção de achar alguma coisa, é difícil achar alguma coisa. Mas eu acho. E os programas que eu mais tenho assistido é sobre astronomia. Eu tenho me tornado um expert em astronomia. Eu posso falar para vocês aqui sobre os nomes de dezenas de galáxias que eu estou conhecendo, e de estrelas distantes, e buraco negro, e tudo que você possa imaginar, de bilhões e bilhões de anos atrás que foram criadas, e de milhões e milhões de anos-luz de distância da Terra, as coisas mais fantásticas que existem. Se algum dia você quiser tirar sua mente da mediocridade, tirar sua mente daquilo que é pequeno, assista um programa de astronomia. E aí a televisão tira você do planeta, tira você da galáxia, e começa a te mostrar as galáxias ao redor, e você, cadê? Onde é que eu estou? Eu sumi no universo, eu não existo. Aí você encontra Deus. Aí você percebe que aquele que você adora domingo de manhã é maior do que você pensava. Aí você descobre que é aquele que não botou, eita, sobochena, ele não botou gente em nenhum outro planetinha, de nenhuma outra galáxia, porque esse foi o único lugar que ele separou a Terra na distância exata do Sol, que se ela aproximar um pouquinho, queima todo mundo, se ela se afastar um pouquinho, todo mundo morre de frio, e ele mantém ela naquela órbita, e o verão, o inverno, a primavera e o outono, ele faz repetir ano após ano, ano após ano. Ele não deixa ela sair da órbita. E quer saber? Você não sabe que a Lua tem sido o maior escudo de proteção dos meteoros da Terra,
ela é toda furada, porque os meteoros, ao invés de cair na Terra, caem na Lua, embora que caiam milhares de pedaços de meteoros pequenos na atmosfera da Terra, o nosso planeta é protegido, e Deus colocou a Lua, e ela recebe impactos de muitos meteoros que poderiam chegar. Você não tem ideia do que eu estou falando. Você está preocupado com o trabalho de amanhã, e Deus está cuidando das galáxias aqui, e pensando assim: se eles soubessem quem eu sou, se eles imaginassem que só na galáxia deles tem 200 bilhões de estrelas. Presta atenção, eu não estou falando de 10 estrelas como o Sol. Eu estou falando de 200 bilhões de estrelas numa galáxia, onde você, o sistema solar, está ali dentro da galáxia, tão pequenininho. E uma das maiores maravilhas que tem nesse planeta são os telescópios. São os telescópios porque eles estão conseguindo enxergar em distâncias distantes, tão distantes que você não pode calcular. Você não pode calcular as distâncias. Enquanto eu estou ouvindo os cientistas falarem, eu me comparo com eles. E eu digo: a diferença entre mim e você é a fé. Porque eu sei de quem você está falando, e você está falando das obras dele sem saber quem é ele, mas eu sei de quem você está falando. Porque eu tenho a fé que foi gerada no meu espírito pelo Espírito Santo. Se eu fosse você, eu parava de me sentir pequeno. Se eu fosse você, eu parava de me sentir pequeno. Porque você pode não ser um cientista que conhece as galáxias, mas você recebeu a fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E Jesus ainda falou assim: escondeste essas coisas dos sábios e as revelaste aos pequeninos. Deixa eu dizer para você: pare de se dizer pequenino, pare de se sentir pequenino, porque os cientistas não receberam o que você recebeu. Você recebeu a fé. Eu não preciso, como eu gostaria de fazer uma viagem para Andrômeda. Sabe o que é Andrômeda? É uma das galáxias mais próximas que tem perto da nossa. Sabe quantas estrelas tem em Andrômeda? 1 trilhão. Enquanto a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, Andrômeda tem 900 bilhões, quase 1 trilhão de estrelas. Eu gostaria de fazer uma viagem para lá, mas eu não preciso fazer, porque eu conheço o Deus de Andrômeda. E quer saber, quando eu entro aqui para ficar no quarto, porque o meu quarto é grande, olha o tamanho do meu quarto, eu começo a conversar com Deus sobre as galáxias. Eu falo: caramba, você fez Andrômeda. Eu falo com ele desse jeito: você fez Andrômeda, por que você botou 1 trilhão? Que exagero é esse? Você colocar 1 trilhão de estrelas. Como que você pode ser tão grande? Como você pode ser tão grande? Eu estou aqui clamando por um povo, eu estou aqui clamando por coisinhas tão pequenas, e você fez Andrômeda. Eu não sei o tamanho do Deus que eu estou falando. Alguém entende o que eu estou falando nesse lugar? Alguém vai chegar em casa e vai ver. Alguém vai chegar em casa e vai ver um programa de astronomia. Sua fé vai sair de onde ela está. Tem gente aqui que a única coisa que está precisando é uma cura. E você está tipo assim: será que ele vai me curar? Você não conhece o Deus que fez Andrômeda. Meu Deus, será que eu vou conseguir pregar o que está ali? Tem uma constelação no céu chamada Órion. E se você ler o livro de Jó, ela aparece no livro de Jó. Órion é uma constelação muito antiga, conhecida pelos homens. De trás de Órion, porque quando o telescópio olha, você pensa que as coisas estão aqui, mas as coisas estão muito de trás assim. Existe uma nebulosa chamada a nebulosa de Órion. Ela está produzindo estrelas novas. É chamado o berçário das estrelas. É um lugar onde estrelas novas estão nascendo. Se você pensa que aquele Deus que você lê em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e foi Ele que fez da terra um jardim, Ele continua produzindo estrelas lá nas outras galáxias. Se você pensa que o Espírito Santo dentro de você parou de criar, parou de ficar parado, Ele é muito excited, Ele é muito tremendo, Ele é muito poderoso para criar o que Ele fez e parou de criar. Ele continua criando, Ele continua criando, Ele continua criando. Se Deus está preocupado em criar novas estrelas, em galáxias que eu nunca vou conseguir chegar,
como Ele não estaria preocupado com as coisas que estão acontecendo na minha vida passageira, que eu só vou durar mais uns 40 anos? E Ele: por que você está preocupado? Eu amo o Salmo quando ele diz: antes que se formassem os montes, Tu és Deus. Antes que os montes fossem criados, Tu és Deus. E sabe uma das coisas que eu orei aqui no meu quarto essa semana, e que me fascina, é quando a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado, foi oferecido desde a fundação do mundo. Presta atenção, antes de Deus criar a raça humana, porque na ideia dos cientistas, o universo foi criado há 13 bilhões e meio de anos atrás, anos-luz, que nós não temos a ideia aqui, nós não vamos falar sobre isso, e que o nosso sistema solar foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás. E eu fiquei falando com Deus: então você criou isso aqui há 4 bilhões. Eles falaram que foi isso mesmo. Você criou isso aqui há 4 bilhões de anos e meio atrás. A sua palavra está dizendo que você ofereceu o Cordeiro por nós, desde a fundação disso aqui. É isso que você está dizendo para mim? Que você ofereceu Jesus para mim há 4 bilhões e anos de meio luz atrás, antes de eu pensar em existir. Eu nunca pensaria em existir e Ele já tinha oferecido. Alguém está entendendo o que eu estou falando nesse lugar? Que quando você fala no nome de Jesus, você está falando no nome de alguém que foi oferecido antes de criar a matéria, que Deus já sabia do que ia acontecer, que Deus já tinha provido o sangue dele para salvar uma raça que ia cair, que ia sofrer, ia passar sofrimentos. Deus já tinha provido isso há 4 anos e bilhões de anos luz atrás. Você percebe um Deus que não é pego de surpresa. Você conhece um Deus que sabe o que está fazendo. Você conhece um Deus que está fazendo muito mais do que eu posso pedir, imaginar e acreditar. Alguém, por favor, pede: aumenta a minha fé. Porque a diferença entre mim e qualquer homem é a fé. A minha capacidade de crer na palavra de Deus. A minha diferença é eu poder viver na atmosfera da fé, onde Deus opera a minha vida, onde Deus responde às minhas orações, onde Deus faz os milagres na minha vida. O meu privilégio é viver pela fé, que é o requerimento do sobrenatural. A fé é a atmosfera onde Deus opera. E a fé que eu estou falando... A fé que eu estou falando é a confiança que vem de uma mentalidade do Deus da Bíblia. A fé que eu estou falando não é você chorar aqui no altar porque você está sentindo a presença de Deus no culto. A fé que eu estou falando é a mesma que você sente quando você sai para o trabalho amanhã e o pneu do carro fura, no meio da highway, e todo mundo passando, e você alegremente, com gratidão no coração, para e vai tirando o macaco do carro, e vai se ajoelhando ali, e vai dando glória a Deus, porque você sabe que esse momento é tão passageiro. Você foi criado para viver a eternidade. Você tem um Deus muito grande, um Deus que criou Andrômeda, um Deus que criou a galáxia de Órion, um Deus que criou todas essas coisas, e você tem uma mentalidade diferente, você tem uma fé. Alguém diz: eu tenho uma fé. Isso faz de você uma pessoa particular, uma pessoa não medíocre. Porém, eu quero falar para você o ambiente onde essa fé é gerada. Em Isaías capítulo 5, verso 6, Isaías 6, verso 5, Isaías tem uma experiência onde ele vê a Deus. Ele vê a Deus no templo. Isaías já era um profeta, e nesse momento que ele vê a Deus, ele faz uma declaração, que ele diz: ai de mim, que eu vou perecendo, por 2 razões. Por duas razões. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas não é só isso. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que Isaías estava dizendo é: eu tenho os meus pecados, mas se fosse só isso, seria fácil de resolver. O problema é que, além de ter esses pecados, eu vivo numa atmosfera de pecado. As pessoas que estão ao meu redor são iguais a mim. Então, tipo assim, como é que eu vou ter uma vida pura, sendo que eu vivo num lugar impuro? E a mesma coisa é a fé. Como é que eu tenho fé,
se eu vivo num lugar de incredulidade? As pessoas ao meu redor vivem na incredulidade. De onde é que Deus faz surgir a fé? É da incredulidade. O mundo é incrédulo, as pessoas não creem, o mundo é pessimista, e Deus colocou a fé no meu coração, e Deus se regozija de olhar para mim, no meio da incredulidade, no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e Deus se manifesta a mim, gera fé em mim, e Deus me dá fé no lugar da incredulidade. Deixa eu dizer para você, a pessoa que tem uma fé verdadeira, ela combate a cultura ao redor, ela combate o que as pessoas falam ao redor. É incrível como os crentes, as pessoas ao nosso redor, os crentes mesmo são pessimistas, eles operam na atmosfera da incredulidade. Não vai dar certo, não adianta você tentar, você não vai conseguir, é uma atmosfera da incredulidade, eles não conseguem ver o Deus que eu estou pregando nessa manhã, porque Deus nos plantou numa atmosfera pessimista, onde ser negativo é ser normal, ser pessimista é ser normal. É desse terreno que Deus chama os seus profetas. É no meio da incredulidade nacional, a incredulidade cultural, a incredulidade geral. Fala para mim, se você habita no meio de pessoas que creem, ou você habita no meio de gente que não crê. Fala para mim, fala para mim. O que as pessoas falam? Quando surge uma notícia, quando surge não sei o quê, e o vírus, e a vacina, e o governo, e o Bolsonaro, e não sei o quê, e o Brasil, qual é a palavra que sai da boca delas? Qual é? Não presta, não vai dar, aqui nada dá certo, nunca vai mudar. Pessimismo, incredulidade, essa é a cultura. Deixa eu dizer para você, nós não imaginamos quão incrédulo é o berço que nós nascemos, quão incrédulo é o ar que nós respiramos. E aí Deus diz para você, fé, fé, eu te chamei para crer, fé. Você está crendo? Ou você está respirando o ar da cultura? Você está crendo? Ou você está vivendo o que as pessoas estão falando? Você está ouvindo a minha voz? Ou você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo? Pela incredulidade do seu coração, porque elas vivem e operam na atmosfera da incredulidade. Agora eu vou te falar por que as pessoas são incrédulas. Esse é o meu terceiro ponto, metade da minha mensagem. As pessoas são incrédulas por causa das suas feridas. Repete isso comigo. As pessoas são incrédulas por causa das suas feridas. Fique comigo um minutinho. É a ferida que endurece o coração. E quer saber? Quer saber? Ninguém crê com a cabeça. Você entende com a cabeça, e quando você crê, que leva tempo, chegou aqui, mas para descer para cá, às vezes tem 30 anos de igreja e não desceu, ouvindo pregação, concorda, certo, eu quero, concorda, mas não desceu, porque você entende com a cabeça, mas você só crê com o coração. Sabe por quê? Sabe o que é crer? Quando você crê, gera um sentimento de confiança, descanso. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me preocupar? É aqui, ó. É aqui. Fé não é aqui. Fé é aqui. Deixa eu explicar para você. Eu queria pedir sua gentileza de abrir Romanos capítulo 10, porque o segredo está lá. E o versículo 9 e 10. O versículo 9 de Romanos capítulo 10. Eu vou esperar você encontrar, porque, como eu disse, sempre que eu pedir para abrir a Bíblia, ajude alguém que está do lado, tá bom? Ainda mais vocês que acham rapidinho. Aproveita para ajudar o irmão que está procurando. Romanos capítulo 10. Olha o que diz o versículo 9. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Olha aqui. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Olha o versículo 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Escuta, a boca pode falar, presta atenção, o que está na cabeça, mas é o sentimento que vai descrever se aquilo desceu para o coração. Eu digo para você, tem muita gente falando coisa para Deus com sentimento contrário. Você vai me dar, mas no fundo aqui eu já sei que não vai. Eu não mereço. As coisas sempre demorou para mim. Esse é o sentimento. Eu estou orando, eu estou falando com Ele, mas o sentimento que eu estou projetando é o contrário do que eu estou falando. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu estou cada dia mais fascinado com as descobertas científicas. E no curso de psicologia que eu estou fazendo uma matéria agora, onde eles estão mostrando os experimentos que os cientistas fizeram sobre o campo magnético gerado pelo cérebro. O cérebro tem uma energia tão grande que ele gera um campo elétrico ao redor e ele gera um campo magnético. Mas o coração, eles começaram a medir que o coração emite um campo magnético 5 vezes maior do que o do cérebro. E o campo magnético do coração é muito mais poderoso. Se o campo magnético gerado pelo cérebro é 1 kHz, o do coração é 5 kHz. Os cientistas só estão descobrindo o que a palavra de Deus já tinha falado para nós sobre nós, que o nosso poder está no nosso coração. Agora deixa eu dizer, eu acabei de dizer para você que as pessoas são incrédulas por causa das suas feridas. E ferida não fere cérebro, ferida fere coração. Por que é que o diabo fere o coração do ser humano? Para que ele não venha a crer. Porque crer é sentir que Deus vai fazer. Não é pensar que Deus vai fazer. Pensar, todo mundo pensa. Se eu perguntar, você crê? Você crê que Deus pode fazer? Claro que eu creio, mas que eu estou sentindo. Não me pergunte o que eu estou sentindo, porque aí é outra história. Eu não estou sentindo, não estou sentindo nada. Mas que eu acredito, que eu sei, mas que eu estou sentindo é outra coisa. As pessoas são incrédulas por causa das feridas que estão no seu coração. Quanto mais ferido o coração, mais duro o coração. Não foi isso que o irmão falou aqui na frente? Por causa de um prejuízo. O que é o prejuízo dos $6.000? Senão uma ferida, uma facada no coração de um trabalhador honesto, que está dando sangue na América, e o patrão não quer pagar. Deixa eu te falar, se isso não afasta a pessoa da sua fé, porque endurece o coração dela, e ele não queria mais saber nada sobre igreja. O que é que a igreja tem com o patrão dele? A não ser que Satanás sabe que o espírito da decepção tem um propósito só: fazer você não crer mais. Porque se você não crer, o céu não está autorizado a agir por você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não está dizendo saiba que Ele existe. Não é uma coisa intelectual, é um sentimento no coração. Eu sei que eu não sei explicar como, eu não preciso saber como, mas eu sei que Ele virá, Ele fará, porque Ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não cumprirá. Ei, alguém glorifica a Deus nesse lugar. Alguém abre a boca nesse lugar. Fala para mim se a fé não é a diferença na nossa vida. Fala para mim se não é o que faz a gente ser sublime. Não quero saber se você estudou ou não estudou. Quero saber se você tem fé. Deus não quer saber se você sabe ler ou escrever, se você tem fé. Em outras palavras, se o seu coração está limpo para crer.
Porque se ele estiver magoado e decepcionado, você pode estudar em qualquer seminário teológico, você vai sair de lá mais incrédulo do que você entrou lá, porque o seu coração é duro, porque ele está ferido. E a primeira decepção que você tem é com pastores, e a segunda decepção que você tem é com crente, e a terceira decepção que você tem é com as igrejas, e a quarta decepção que você tem é com o que os pastores fazem com o dinheiro, e a quinta decepção que você tem é com o que os amigos do trabalho falam dos pastores, e os pastores que caem com as mulheres, e o diabo está levando você cada dia mais a decepções e a decepções. Ele só tem uma mensagem para você: não creia, não creia, não creia, não acredite. Eu não quero que você creia, porque se você for um incrédulo, você vai morar comigo. Mas se você crê, não tem como eu te pegar. Se você crê, se você vive alegre, se você vive animado, se você sabe que a verdade está na palavra, se você não deixa a mágoa te tirar da palavra, se você não anda decepcionado por aí, se você tem um coração limpo, puro, eu não posso te pegar. Eu não posso te pegar, eu não posso te pegar. Eu tento pegar, você escapa. Tento te pegar, você escapa. Eu tento te pegar, você escapa. Porque a fé é que faz a diferença. Por isso que Judas, quando ele escreveu sobre a salvação, ele diz: eu senti necessidade de escrever para você sobre uma coisa: pelejar pela fé. Peleje pela fé. Lute contra a ofensa. Lute contra a tristeza. Lute contra a depressão. Contra a decepção. Sim, os pastores vão cair, porque eles não estavam orando, porque eles não foram para o quarto, eles foram para a sala. Sabe qual é a sala do pastor? Essa aqui de manhã, da pregação. Qual o pastor que não gosta da sala? Pregar domingo de manhã. Quem aqui queria pregar aqui domingo que vem? Come on, gente. É bom. É bom. Essa é a sala. Está todo mundo aqui, ó, gente assistindo. YouTube, olha lá. Quantos views essa semana? Aqui é pouquinho. É só 5 que vê. Pode checar lá. Mas a sala do pastor é aqui. Isso aqui não é quarto. E o pastor que se engana que isso aqui é o momento dele de comunhão com Deus, está frito em óleo de azeite. Está frito. Porque a fé nasce no quarto, quando você abre a palavra e ouve Deus falar. Aí sabe o que se faz? Você ora a palavra. Aí a fé começa a brotar. Aí você confirma o que os cientistas estão descobrindo. É verdade, ele fez as galáxias. Oh meu Deus, ele fez o planeta Terra. Oh meu Deus. Eu não sei se vocês sabem que a NASA mandou um robô de 4 rodas que pousou em Marte. Vocês sabem disso, né? Pousou em Marte. Gente, eu estou falando que os homens chegaram em Marte. Eles chegaram num robô lá. Os homens quase pularam de alegria quando viram as primeiras fotos de Marte, que o robô tirou, e o robô continuou tirando, e o robô perfurou o solo de Marte, fez análise do solo e mandou os resultados para a NASA aqui. E eles estavam procurando os componentes da terra, de Marte, do solo, para ver se tinha vida. E a questão dos homens tem vida em outro planeta. Eu falei, mas como é que vocês podem ser tão bobos assim? Como é que pode? Você ser tão inteligente e tão bobos ao mesmo tempo? Você acha que Deus ia fazer o jardim dele aqui, ia botar você aqui, ia sair fazer um jardim para todo lugar? Deus só fez um jardim, meu amigo. Em todas as galáxias só tem um jardim. Pode continuar procurando em quantos planetas você quiser. Deus enviou Jesus para um planeta só. Deus enviou Jesus para um planeta só. Deus enviou Jesus para um planeta só. Não existe vida em outros planetas, eu posso te garantir. Não quer dizer, ouça o que eu vou dizer, que não vai haver vida em outros planetas. Não quer dizer que quando Deus terminar com essa pequena historinha com a nossa criação, que eu vou fazer uma pausa aqui antes de terminar esse pensamento. Houve um momento na eternidade que só havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não havia anjo. Se você lê Ezequiel 28 ou Isaías 14, está falando sobre Satanás, o querubim ungido, e fala no dia em que fostes criado. Houve um tempo que não existia anjos. Agora presta atenção.
Eu perguntei a Deus se era verdade que Ele criou a Terra 4 bilhões e bilhões de anos-luz atrás. Eu fiquei perguntando para Ele, e os anjos, quando você criou? Ele não me respondeu, mas eu gosto de fazer essas perguntas para Ele. Porque a primeira criação que a gente tem conhecimento que Deus fez foram os anjos. E eu imagino que quando Deus criou os anjos, eles pensaram, nós somos os únicos. E aí teve um dia na eternidade, eu não sei quantos milhões de anos, ou não sei quantos anos, Deus criou o ser humano e os anjos. Ele criou outra criatura. Ele criou outra criatura. Então você acha que Deus criou só os anjos e criou só a gente e que não vai criar mais nada? O Deus que eu conheço, com esse monte de galáxia para botar gente? I don't know. Eu posso te garantir que nesse momento da eternidade não existe outra criação, a não ser os homens e os anjos. Mas não posso te garantir que daqui a 100 milhões de anos, Deus não vai criar uma outra criatura. E você vai olhar, criou, olha lá, o que Ele criou. E quer saber? Os anjos nunca imaginaram no coração deles que Deus ia envolver eles com essa criação. E sabe o que a palavra diz? Que os anjos são espíritos ministradores a ministrar pelos que vão herdar a salvação, e eles descem na terra e sobem no céu. Aliás, Jacó viu a escada subindo e descendo, subindo e descendo. Deus envolveu os anjos com a gente. Os anjos nunca imaginaram que eles iam cuidar dos homens. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Agora, o que será que te aguarda no futuro, hein? Quando a palavra de Deus diz que nós reinaremos pelos séculos dos séculos. O que você acha que nos aguarda no futuro, hein? Nós somos a segunda criação de Deus, não quer dizer que é a única. Só para deixar você com água na boca. Eu quero dizer para você que a forma do diabo roubar a fé é matar o coração. Ele faz áreas mortas no coração. As áreas mortas são aquelas em que você não crê mais. Quem aqui reconhece diante de Deus? Eu queria, antes de você levantar a mão, quero que você pense no que estou falando. Quem aqui quer dar um testemunho diante de Deus, que nessa manhã você entende, antes de levantar a mão, espere, que você nasceu num ambiente de incredulidade, que você viveu num ambiente de incredulidade, que você veio da incredulidade, e que Deus olhou para você e colocou a fé em você, e está gerando fé em você, mas você está vindo do ambiente de incredulidade. Quem quer levantar a mão e dizer para o Senhor? Levanta uma das mãos e deixa ela levantada. Se você entende o que eu estou falando, levante uma das mãos. Você está dando um testemunho de que você sabe que nós estamos vindo de um ambiente de incredulidade. Agora deixa a mão em pé e diga assim: Senhor, obrigado. Porque do terreno da incredulidade, você gerou fé em mim. Alguém agradece a Deus porque você pode crer? Alguém agradece a Deus porque no mundo de muita gente que não crê, nunca vai crer, vai morrer sem crer, você crê. Você sabe que a palavra de Deus é verdade. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Você sabe que você vai morar na eternidade. Você sabe que você vai reinar com os anjos. Por quê? Por causa da fé que está no teu coração. Você nunca pegou um foguete igual o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, pegou um foguetinho e foi dar uma volta no espaço. Falei, vai, é o mais alto que você vai subir, sorry. Tem gente pagando milhões e milhões pelas viagens no espaço. Falei, coitadinho, é o máximo que você pode crer? Eu vou muito mais além. Tem uma música que fala assim: Ele mora acima das estrelas, Ele é Jesus, o Rei da Glória. E sabe onde Ele nos assentou? Com Ele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Sabe onde é que o nosso espírito está sentado? Acima das estrelas. Você pode não sentir isso nessa manhã. Uma das orações que eu mais tenho feito a Deus é: acorda o teu povo para o lugar onde eles estão e eles não sabem. É do tipo assim, você pegou o ônibus e quem sentou do teu lado foi o presidente Biden. E você tinha toda a chance de convencer ele a resolver o problema da imigração. Mas você passou a viagem calado, porque você pensou que era o tio Zeca.
Você não sabia que era o presidente Biden. Olha o Zeca do meu lado. Zeca nada. Isso aí é o que resolveria os seus problemas. Deus te colocou num lugar que você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque nós não oramos o suficiente. Você sabe por que eu estou cheio dessa consciência? Não foi seminário, não foi livro que eu li, foi presença de Deus. Sabe o que gera fé no coração de um cristão, de um homem? Quarto gera. Quarto gera. Quem teve filho fora do quarto aqui? Ninguém. Para roubar a fé, Satanás mata o coração. Ele rouba a fé matando o que você sente, não o que você sabe. Presta atenção. O que você sabe continua lá, mas o que você sente não te permite acreditar no que você sabe, por causa da dor no coração. Por que o povo não tem fé? Porque o coração está morto. Agora eu vou terminar falando sobre o remédio para a morte. Quando tem um acidente e a pessoa começa a perder sangue, ela perde a vida e ela morre. Se eles não levarem ela para o hospital rápido e começar a injetar sangue, por quê? Olha, presta atenção nisso aqui. Os anjos não têm sangue. Eu preciso mostrar um versículo para você. Eu preciso mostrar esse versículo para você. Preciso mostrar. Hebreus. Vem do Apocalipse lá, rapidinho. Vamos lá, gente. Nós temos que abrir a Bíblia nesse lugar. Nós temos que aprender a abrir ela rápido. Voltando do Apocalipse, acha o Hebreus de novo aí, por favor. E olha para o capítulo 2 de Hebreus. Alguém ajuda o irmão do lado, mais uma vez. Eu quero que você procure o verso 16 de Hebreus 2. Porque eu quero falar sobre os anjos. E os anjos não têm sangue. Por que eu estou falando de sangue? Porque eu estou falando do coração morto. Eu vou explicar para você. Hebreus 2,16 diz assim: pois na verdade não presta auxílio aos anjos. Sabe do que ele está falando? Do sangue de Jesus. Capítulo 2, ele tá discutindo sobre o sangue derramado em Jerusalém. Não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que o sangue que Jesus derramou em Jerusalém só ajuda o ser humano, não ajuda os anjos. Se o sangue de Jesus pudesse ajudar os anjos, os demônios podiam se arrepender, ser perdoados pelo pecado, mas não serve, está lá na Bíblia, o sangue não ajuda os anjos. Sabe por quê? Anjo não tem sangue. Quando nós derramamos o sangue, nós perdemos a vida. O nosso corpo esfria sem sangue. Você sabe o que dá a temperatura no nosso corpo? É o sangue. O sangue corre a uma certa velocidade em nossas veias e ele aquece o nosso corpo. É por isso que quando você quer matar, você tira o sangue. E quando você quer dar vida a um ser humano, você injeta sangue. E foi por isso que Jesus derramou o sangue dele por nós, e ele nos deu o sangue. Porque quando Satanás mata o nosso coração, ele tirou a vida. E para você retornar a vida do coração, você só precisa aplicar o sangue de Jesus aonde o coração morreu. Porque ele derramou o sangue para nos restaurar a vida. Arachoque patosoroeba, heradasoroboxerama. Eu não quero saber quanto o seu coração está ferido, quanto o seu coração está decepcionado. A morte entrou lá, Satanás roubou a vida, mas Deus deu um remédio, e Ele aplica nas tuas veias, é o sangue de Jesus. E à medida que o sangue entra na veia, à medida que você declara o sangue de Jesus sobre as ofensas, as decepções, as tristezas, as coisas que te tiraram a sua fé, o sangue começa a entrar no seu coração, aquecer o seu coração e trazer de volta a fé que te dá vitória. Alguém celebra o sangue de Jesus? Põe a mão no coração onde você está, por favor. Toda a igreja diz comigo ao Senhor: Senhor, já fui ferido, decepcionado, muito entristecido, depressão já passou por aqui, até desejo de morrer, morte já passou por aqui, mas tu me deste o sangue. Nessa manhã eu tomo o sangue de Jesus e aplico no meu coração. Com as tuas palavras, aplica mais um minutinho aí, vai.
Coradacimase. Aplica um minutinho nas decepções. Aplica aí, diga, eu aplico o sangue. Toda morte do meu coração eu ordeno que vá embora. Eu preciso crer. Toda morte sai do meu coração, eu preciso crer. Toda morte sai do meu coração, pois eu preciso crer, porque o sangue restaura a vida do meu coração. Recebam a aplicação do sangue de Jesus nessa manhã. Corra no seu coração o sangue de Jesus. Desfaça ele o veneno da ofensa. Desfaça ele o veneno da ofensa. E a sua fé se levantará. A sua fé se levantará. Eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero continuar pregando. Eu quero que você comece a vir ao altar daqui um minutinho. Mas por favor, fique de pé onde você está. Eu estou terminando essa pregação. Mas eu quero dizer para você qual o lugar onde nós queremos chegar. Esse é o último ponto aqui. Alguém fala comigo, o lugar onde queremos chegar. Eu vou te falar qual é o lugar. É o lugar onde nós fomos curados e o coração voltou a crer. Alguém diz, é o lugar onde o meu coração foi curado e eu voltei a crer. É o lugar da fé, é o lugar da confiança. Fé é confiança. Confiança é um sentimento, não é um conceito intelectual. Sentimento não está na cabeça, está no coração. O coração curado, o coração não pode sentir quando ele está morto. Mas quando o sangue de Jesus entra no coração, ele começa a restaurar a atmosfera da fé no coração. Então deixa eu dizer uma coisa. O coração ferido opera na atmosfera do cinismo, da indiferença, da incredulidade, da desconfiança. São coisas silenciosas no coração. Mas o coração curado opera numa atmosfera de otimismo não fabricado. Sabe aquela pessoa que não consegue crer, mas está dizendo, vai dar tudo certo, mas no fundo ela sabe que não? No fundo ela sente que não, mas ela tem aquele discurso fabricado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando o sangue limpa o coração, é um otimismo não fabricado. É uma confiança, é uma esperança, é uma tranquilidade. Essa é a atmosfera da fé. O lugar da fé é o lugar da pureza no coração. A cura do coração restabelece a pureza, que permite que uma pessoa veja o sobrenatural, creia no sobrenatural, haja mediante o sobrenatural. Mateus 5,6 diz, os limpos de coração verão a Deus, isso é, os que não estão presos na ofensa, não estão presos no endurecimento, não estão presos na tristeza, na decepção, eles conseguem ver a Deus, isso, eles conseguem ver o sobrenatural. Em outras palavras, está dizendo que ele consegue crer, é isso que está dizendo. Agora eu vou dar um último versículo, eu quero pedir para você vir ao altar, antes de eu ler esse versículo, pode vir, por favor, comece a vir ao altar, saia do seu banco, não fique nenhuma pessoa nos bancos, não fique, por favor, nenhuma pessoa nos bancos, venha todos ao altar, e os que vierem, cheguem bem pertinho aqui, por favor. Eu quero ler um último versículo para você, nessa manhã. Eu quero ler para você e para mim, Isaías 28:16, vou parar a música, para você ouvir. A fé é um sentimento, é um sentimento. E hoje Deus vai purificar o nosso coração aqui nessa manhã. Irmãos, é a pureza do coração que abre o caminho da fé, da confiança e da tranquilidade. E é incrível como a palavra de Deus mostra essa atmosfera. Em Isaías 28:16 está escrito assim, olha só. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião um alicerce, uma pedra provada, preciosa, de esquina, Jesus, de firme fundamento. Aí ele termina o versículo dizendo assim, aquele que crê não se apressará. Isso é confiança. Por que eu tenho pressa? Não tenho pressa, não preciso ter pressa, porque eu estou fundamentado na fé. Sabe a pessoa apressada, em pânico, desesperada? Incredulidade. Você só fica desesperado, você só fica aflito, você só se apressa, você tenta correr, como uma prova da incredulidade, na qual está fazendo você se movimentar, porque aquele que crê, descansa. Alguém estende as mãos e diz, eu abro mão
da incredulidade. Agora, enquanto a música toca, eu vou deixar você falar com o Senhor. Pedir para limpar o coração das dores, das aflições, das angústias, de tudo aquilo que roubou a fé no coração. Porque tem gente aqui que diz eu creio, mas não é na medida que Deus gostaria que você cresça. Enquanto a música toca, você diz: limpa o meu coração, faze-me alguém que crê.